pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Tesser e faço a edição dessa quarta-feira do GP às 10. Bom, o assunto de hoje é um assunto que eu imagino que vai agradar todo mundo que é fã de esporte a motor, porque o assunto é Valentino Rossi. 2020 marca aí um ano decisivo na carreira do italiano, já que esse é o ano em que chega ao fim o atual contrato dele com a Yamaha. Por enquanto a gente ainda não sabe se o Valentino vai continuar ou não na MotoGP. Ele tem insistido várias vezes que ele quer primeiro ver o nível de competitividade da M1, ver qual vai ser a performance dessa moto, para aí ele poder decidir, né? Se não for uma moto competitiva, acho que já fica aí um indício de que vai ser mesmo o fim da carreira dele na classe rainha. Mas se a M1 der um passo à frente em relação àquilo que a gente viu no ano passado, né? O fim da temporada já foi melhor do que o começo, mas ainda tinha um déficit considerável em relação à concorrência. Se for uma moto melhor, daí a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver a decisão do Valentino. Ele tem deixado bastante claro também que ele tem interesse em correr de carro no futuro e tudo mais, mas acho que para isso ele ainda tem um tempo na carreira, né? Para ele fazer as provas de rally como ele quer e tudo mais. Eu acho que ele ainda tem um tempo maior, então talvez seja uma coisa que ele possa adiar pro futuro. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção recentemente foi o fato dele ter dito que ele não vê muita diferença entre seguir no time de fábrica ou mudar pra City, né, que é a equipe onde hoje correm Franco Morbidelli e Fábio Quartararo. E aí fica essa questão, por que ele tá falando disso? Na verdade a situação da Yamaha é a seguinte, a Yamaha tem 3 pilotos para 2 motos, porque tem o Maverick Viñales, o próprio Rossi e o Fábio Quartararo. E aí, como encaixar esses 3 no time de fábrica? Não dá, porque o time de fábrica só pode ter 2 motos, né? Teve uma mudança no regulamento, a gente já teve anos aí em que a Honda contou com 3 pilotos, que foi os anos que o Dovizioso corria por lá, mas a situação hoje é que o time de fábrica só pode ter 2 motos, então ela tem que acomodar os pilotos dentro dessa possibilidade dela, não dá pra fazer mais do que isso. E acho que a grande questão é o Quartararo. Será que a Yamaha vai se dar o luxo de arriscar perder o garoto que no ano passado surpreendeu todo mundo, que mostrou uma performance muito melhor do que esperado, que se mostrou competitivo, que foi o grande destaque da Yamaha no ano? Eu acho que não deveria, né? Pode ser que ela corra esse risco, pessoalmente eu acho que não deveria. É claro que se a gente olhar pro cenário hoje da MotoGP, a maioria das marcas tem moto livre pro ano que vem, né? Porque os contratos que são feitos de 2 em 2 anos, eles chegam ao fim basicamente todos juntos. Então a Honda, por exemplo, contratou o Alex Marques, mas com um contrato de 1 ano, só para essa temporada. Na Ducati tá todo mundo livre, tem vaga na Suzuki, tem vaga em tudo que é lugar. Então é claro que o Quartararo vai ser um alvo dessas negociações. E aí precisa ver se a Yamaha vai conseguir convencer ele a ficar, se a única possibilidade que ela tem é oferecer um time satélite. Hoje ele tá bem no time que ele tá, então talvez não faça sentido mudar mesmo. Mas a carreira do Quartararo é marcada por decisões um pouco contraditórias, a gente pode colocar assim. Ele mudou muito de equipe, meio inquieto, talvez seja uma boa palavra. Então acho que a Yamaha tem que garantir isso. Aí fica essa pendência do Rossi, se ele quer ficar, se ele quer ir embora, se ele vai parar na MotoGP, se ele aceita para outro lugar, para outra equipe. E aí tem a questão do Viñales. No fim do ano passado, muita gente já falava que a Ducati era uma possibilidade para ele. Acho que o Viñales nunca foi exatamente o piloto que a gente esperava que ele fosse na Yamaha, né? Ele teve alguns bons momentos. Claro que coincide com um período ruim da Yamaha em si, porque a moto tem perdido em competitividade em comparação com o Honda e Ducati. Então pega aí um período que não é dos mais favoráveis. Mas, por exemplo, o Viñales no começo do ano passado admitiu que não sabia largar com o M1. É ruim, né? Ele já tinha experiência suficiente com aquela moto pra não dizer uma coisa dessas. Mas, olhando do lado do Rossi, não vejo exatamente como um problema ir pra City, né? É uma equipe satélite, mas é uma equipe que conta com um apoio importante da fábrica, né? Diferente do que acontecia nos tempos da Tech 3, hoje a City tem moto do ano e tudo mais, que era uma coisa que não acontecia quando era com o time do com o Charal. Então tem essa questão, se ele tiver equipamento do ano, realmente não faz muita diferença qual equipe que ele vai estar. Se ele tiver o mesmo material do time de fábrica, não faz tanta diferença assim. Tem muita gente também que fala sobre a possibilidade da própria VR46 entrar na MotoGP e aí ele encerrar a carreira dele pela equipe própria. Acho que seria uma história legal de se contar, acho que seria um capítulo bacana, tanto na história da MotoGP quanto na história do Valentino, mas não me parece ser uma coisa que ele queira fazer. Ele já declarou várias vezes que a VR46 só vai chegar na MotoGP o dia que ele não estiver mais lá. Mas é uma coisa que pode mudar, né? A própria MotoGP também não queria estender muito o número de equipes, isso já tinha ficado claro há uns anos atrás, com os contratos vigentes. Mas o Carmelo Espeleta também sempre deixou claro que se o Valentino quiser uma equipe na classe rainha, ele vai ter uma equipe na classe rainha. Então acho que essa também é uma possibilidade a ser considerada. E aí ele entraria sim com um time satélite. Mas aí tem outro problema, porque tem um número certo, né, de motos que cada equipe pode passar para os outros times. E aí não teria como ser a Yamaha. Eu acho que no momento atual, né,
olhando pra carreira do Valentino, eu não vejo ele correndo por outra moto agora, né, nessa altura do campeonato. Já vai fazer aí 10 anos que ele encerrou a primeira passagem dele pela Yamaha para partir para Ducati. Foi uma experiência que não deu certo, foi uma experiência frustrada. Ele felizmente encontrou o caminho de volta para aquela que é a casa dele na MotoGP, que é a Yamaha. Conseguiu voltar para os braços da amada M1 dele. Então acho que essa é a história que todo mundo espera, né? Se ele vai encerrar a carreira dele na MotoGP, vai ser com essa moto. Talvez não na equipe de fábrica. Eu acho que, sei lá, eu pessoalmente acho que seria melhor que ele encerrasse a carreira pelo time de fábrica. Eu acho que era a história mais legal de se contar. Mas não é exatamente um problema correr pela equipe satélite, né? Mas é isso, ele ainda tá considerando, ele mesmo admitiu que ele deixou a galera votar, o pessoal mais próximo dele, né? E aí os amigos mais próximos já falaram que querem que ele fique. O Útil, que é aquele amigo que tá sempre com ele, que é o cara que tá nos boxes e tudo mais, falou que quer que ele fique. Os pais dele falaram que quer que ele fique, o Graziano e a Stefania, já falaram que querem que ele continue. Então vamos ver, acho que depende primeiro da competitividade da M1. Se não for uma moto competitiva, aí eu acho que a gente fica mais próximo de ver o fim da carreira do Valentino. Se for uma moto competitiva, então é mais provável que ele estenda essa permanência dele. Mas aí não depende só dele, né? Ele mesmo declarou que não é só a decisão dele que vai pesar para preencher o time da Yamaha, vai depender do que os outros quiserem fazer. E aí eu acho que também pesa muito a escolha do Viñales. Será que o Viñales vai querer, sei lá, voltar pra Suzuki, ou ir pra Ducati, ou ir correr de Honda, ou sei lá, se arriscar na Aprilia, ou KTM, ou qualquer coisa que seja? Vai depender muito da decisão dos outros também. A Yamaha tem aí um ano importante pra definir o que vai ser dela no futuro, né? Pra definir qual vai ser a cara dela nos próximos anos. Uma coisa eu acho que é importante, eles têm que dar um jeito de segurar o Quartararo, aonde quer que seja. Porque o Quartararo já se mostrou um bom piloto e um piloto que ela pode ter no futuro. Porque ainda que não seja pra 2021, um dia ela vai ter que substituir o Valentino. E se ela não vai ter alguém com o mesmo carisma, com o mesmo dom, assim, pra ser o garoto propaganda do time, então que seja alguém talentoso e capaz de vencer. E o Quartararo, por enquanto, tá mostrando que pode ser esse cara. Então tem que ser um cara a ser acarinhado. Eles têm que cuidar com carinho pra não perder. Aí a situação do Viñales também depende muito daquilo que ele mostrar, daquilo que a Yamaha pensa e daquilo que vai ser no futuro, né? Eu acho que no ano anterior ali ele fez maior confusão no time, abriu mão do chefe de equipe, quis trocar um, quis trocar outro. Acabou dando resultado porque ele teve um ano melhor e tudo mais. Mas é aquela coisa, vai depender muito do que vai ser a escolha de cada um, né? Do que a Yamaha quer fazer, do que o Viñales quer fazer, do que o Rossi quer fazer. Acho que o Quartararo tá mais numa situação muito mais confortável porque ele certamente é alvo do interesse de todo mundo. Então talvez ele seja o cara com mais opções pra decidir o que quer. Mas, em se tratando de Valentino, só o tempo vai dizer mesmo. Então vocês deixam aqui no comentário se vocês acham que ele tem que ficar, se ele tem que ir embora, se ele tem que mudar de equipe, se ele não tem que mudar de equipe. Ele também falou esses dias sobre ter tido a chance de ir pra Fórmula 1. Eu, pessoalmente, fico muito feliz que ele não tenha ido. Mas se vocês têm outra opção, outra opinião, deixa aí pra eu saber também. A gente se vê numa próxima. Valeu!